Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. A transfiguração de Jesus ocorreu na frente de Pedro, Tiago e... Alternativa A, Natanael. Alternativa B, Felipe. Alternativa C, João. Alternativa D, Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, João. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17 versículo 1 e 2. Pergunta 2. Em qual animal Pedro conseguiu o dinheiro para pagar um imposto? Alternativa A, ovelha. Alternativa B, carneiro. Alternativa C, camelo. Alternativa D, peixe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, peixe. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus capítulo 17 versículo 27. Pergunta 3. Para trás de mim, você é uma pedra de tropeço para mim. Alternativa A, Tiago. Alternativa B, Satanás. Alternativa C, Simão. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Satanás. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus capítulo 16 versículo 23. Pergunta 4. Sobre as águas de que mar Pedro caminhou para ir a Jesus? Alternativa A, Mar Vermelho. Alternativa B, Mar do Jordão. Alternativa C, Mar da Galileia. Alternativa D, Mar Morto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Mar da Galileia. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Mateus capítulo 14 versículo 29, João capítulo 6 versículo 1. Pergunta 5. Jesus disse: Homem de pequena, por que você duvidou? Alternativa A, paz. Alternativa B, fé. Alternativa C, paciência. Alternativa D, estatura. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, fé. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus capítulo 14 versículo 31. Pergunta 6. Qual era o nome da mulher que o apóstolo Pedro ressuscitou? Alternativa A, Lídia. Alternativa B, Safira. Alternativa C, Tabita. Alternativa D, Priscila. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Tabita. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou:
e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos capítulo 9 versículo 40. Pergunta 7. Quantas cartas no total o apóstolo Pedro escreveu? Alternativa A, 2 cartas. Alternativa B, 1 carta. Alternativa C, 3 cartas. Alternativa D, 4 cartas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 2 cartas. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 e capítulo 4 versículo 8. Pergunta 8. Qual é o nome do servo a qual Pedro cortou-lhe a orelha? Alternativa A, José. Alternativa B, Júlio. Alternativa C, Marco. Alternativa D, Malco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Malco. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João capítulo 18 versículo 10. Pergunta 9. Quantas vezes o apóstolo Pedro negou a Jesus? Alternativa A, 4 vezes. Alternativa B, 3 vezes. Alternativa C, 5 vezes. Alternativa D, 2 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 3 vezes. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26 versículo 75. Pergunta 10. Quantas pessoas foram convertidas pela primeira mensagem de Pedro depois que o Espírito Santo veio? Alternativa A, 2.000. Alternativa B, 3.000. Alternativa C, 500. Alternativa D, 1.000. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 3.000. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2 versículo 41. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.